Muito boa noite, seja muito bem-vinda a essa live de quarta-feira, né? Às quartas-feiras, às 20 horas, a gente tem vindo aqui compartilhar uma ideia, um conceito, um insight, um conteúdo, às vezes com convidado, às vezes sem convidados, mas justamente para tornar o seu negócio de eventos melhor, mais profissionalizado, mais produtivo, mais lucrativo e você, empresária de festas e eventos, melhor remunerada. Eu sou Vivi Madureira, sou consultora de negócios para empresas de eventos. Eu ajudo você a ter um negócio mais lucrativo. E hoje a live é muito especial. Vou receber uma convidada muito querida, muito especial. Ela já está entrando aqui para conversar com a gente. Eu já vou fazer uma breve apresentação dela aqui e a gente já vai começar então essa conversa, né, de quarta. A minha convidada de hoje é a Solange Camargo, empresária do setor de eventos há 27 anos, realiza experiências de impacto, de encantamento em eventos corporativos e sociais lá em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. É fundadora da Lecan Eventos, uma empresa especializada em planejamento, organização e execução de eventos sociais e corporativos. A especialidade da Solange dentro da Lecan, como diretora, como sócia fundadora da Lecan, é justamente cuidar de eventos com muita seriedade, criatividade e excelência. Então eu já vou trazer aqui a Sol para a gente começar essa conversa. Compartilharem essa live, de trazer mais gente para cá, né? O Instagram não avisa, não notifica quando a gente está entrando ao vivo. Então compartilhe essa live e traga mais pessoas para participar desse bate-papo aqui com a gente. Muito boa noite, Sol. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Vivi. Obrigada. Obrigada por você e o convite, né? Eu que agradeço toda a sua disponibilidade, né, de vir aqui conversar com a gente nessa noite aí de quarta-feira, onde o nosso tema, nosso assunto principal é justamente falar sobre tendências de eventos, mas também falar de geração Z, né, Sol? Por quê? É o nosso novo cliente, né? São os jovens adultos que estão entrando no mercado de trabalho, que estão realizando os seus primeiros eventos, as suas primeiras contratações, né? E é um público muito diferenciado em termos comportamentais. Até é legal quem estiver aqui assistindo a gente na live compartilhar. Você já percebeu mudanças do comprador, do cliente dessa geração Z ao contratar um evento, seja ele social, seja ele corporativo? Então eu queria começar, né, ouvindo de você quais são as suas percepções em relação a essa geração, o que você tem aí observado no seu dia a dia? Vivi, em primeiro lugar, deixa eu te perguntar se a minha imagem tá legal e o meu áudio também tá bom, tá? Perfeito. Que eu não vi se não vi se a luz tá bacana, mas eu acho que tá bom, né? Uhum, tá ótimo. Então, assim, para te comentar sobre isso, sei que às vezes a gente também já fala em outros momentos, em outros encontros que a gente tem, mas essa nossa geração aí, ela às vezes surpreende de uma forma bem positiva. Uma das coisas aí, respondendo essa tua primeira pergunta, uma das coisas que eu tenho observado é que eles, não só olhando para o lado trabalho, tá? Vou falar sobre o lado evento, como cliente, Certo. como aquela jovem de 15 anos que chega, né, até o meu escritório junto com os pais para fazer a sua festa, ou mesmo de uma formatura, porque aí a gente fala geração Z entre até uns 28 anos, mais ou menos, né? Mais ou Exato. menos é isso aí, né? Até uns vinte e Uhum. oito anos. Então, aí dessa fase até os 28. E, e uma das coisas que me surpreende com eles é que eles não são só digitais, né? Eles não vivem só nesse mundo digital, eles são híbridos nesse sentido, porque além deles viverem no mundo digital, até hoje saiu
um videozinho que eu achei muito interessante dos três macacos. Não vejo, não falo, não ouço, e agora tenho que estar só Isso, olhando pro grudadinho pro celular. Eu celular, vi. né? Então, além de eles serem isso, eles também gostam da convivência e eles também gostam muito do físico. Uhum, Por que que eu falo isso? Porque, por exemplo, tem alguns jovens que eu vejo, convite. Não querem só o convite digital, porque nós viemos muito da pandemia nesse momento do convite sim. digital, tudo muito aqui, né? E Uhum, também para evitar esses contatos, e eles vieram para nos dizer: não, mas isso é muito frio. Eu não sim, gosto do frio. Eu também gosto do contato, do físico, dessa convivência, dessas comunidades. Então eu sim. vejo muito isso nessa nova geração. E também eu vejo que eles são muito autênticos, que eles Uhum. exigem propósito das marcas, tudo tem que ter um porquê, né? Eles são uma geração extremamente questionadora, tudo tem que ter um porquê, tudo tem que ter um propósito, eles apoiam diversidade, eles apoiam experiências. Então eu acho que, como são jovens, jovens adultos, no momento da pandemia, eles foi exigido deles a questão da conectividade, do Exato. digital. E Uhum. agora eles estão, de certa forma, Saturado. cansados, saturados do digital, mas eles continuam hiperconectados. Então, eles gostam do físico, do presencial, da troca e tal, mas ainda são hiperconectados. Por isso até a imagem do macaquinho, né? Porque Exato. tá todo mundo com celular, celular virou a extensão do corpo, né? A extensão da mão, tem um celular ali. Mas ao mesmo tempo estão se mostrando cansados e querendo experiências. E daí isso tem tudo a ver com eventos, com o nosso dia a dia aqui, né? E aí eu queria ouvir de você também o que você tem observado que essas pessoas têm solicitado para você, quais são as tendências. E aí, tendência, a gente pode falar em vários aspectos, né? Você é uma pessoa uma profissional que proporciona experiências, em primeiro lugar, incríveis para os seus clientes, mas também passa pela preocupação estética, pelo, né, a escolha da paleta, dos elementos, das experiências, do que vai ter naquele evento, não só para agradar o cliente, mas também surpreender os convidados deles. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de tendências, o que você está vendo por aí e que deve perdurar para os próximos anos. É bem complexo, porque vai muito também, não só do jovem, mas vai muito da família. Eles ainda, obviamente, são bastante influenciados, vou falar entre aspas, pela família, pai, mãe, o que eles desejam, escutam o que eles querem. Mas o que eu tenho observado é que está tendo uma vontade desses jovens de mudar um pouco os estilos musicais. Eu tô vendo assim que não é mais tanto. Se tem o funk, né? Uhum, É muito funk, mas eles já estão migrando para uma tendência musical um pouco diferente, observando que tem outros, né? Outros movimentos musicais aí que são também tão gostosos e que às vezes também são aquelas músicas que seus pais escutam. Então, sim, eles estão transitando. Então, e continuo comentando contigo sobre essa questão híbrida, né? Para dentro do evento, eu também levo esse contexto de ter coisas que possam ser pegas, feitas. Por exemplo, hoje eu atendi, coincidentemente, eu tive duas reuniões com jovens, né, que eu vou fazer festa de 15 anos, e uma das coisas, assim, é ter coisas que a gente possa estar fazendo dentro do evento, não quero dar spoiler aqui, né, mas claro, alguma coisinha, coisas que a gente possa estar fazendo dentro do evento, que é o mão na massa, tem tá, mão na massa, que tá? legal. E também tem a tecnologia, muita tecnologia. Essa mistura das duas coisas, tá? Certo. Do tátil, né, da coisa, da experiência, do fazer, do participar, do Isso, interagir, do conectar, mas ao isso. mesmo tempo uma questão
de tecnologia também muito presente. Muito presente a tecnologia, muito. Por E exemplo, muito. E você vê também a presença de ambientes instagramáveis muito isso. forte? Muito, muito. A tendência de compartilhamento de fotos. Então, não só o fotógrafo dentro da festa, mas as próprias pessoas fazerem as fotos, compartilhar, elas terem tudo isso guardado, além da cabine de fotos, além, né, do espelho de fotos que tem. Então, muitos registros fotográficos de várias formas e muitas memórias para serem guardadas. Tá? Perfeito. Então, isso eles também gostam, eles estão resgatando essa convivência, mas muito também o que eles querem, o que eles gostam, da forma deles. Tem toda uma influência, tem todo um por trás de pai, de mãe, que eles escutam, mas chega um momento e diz: não, mas espera aí, sou eu, é meu, é minha festa, é do meu jeito, é como eu quero E fazer. é para agradar a mim e os meus amigos. Exato. Uhum, isso aí. E E às é, vezes eles até acabam fazendo alguma coisa que os pais desejam, mas muito chateados, muito entendi. aborrecidos, Protestando quase, né? protestando. Exatamente. É. Uhum, E foi legal que você falou agora da questão da cabine das fotos, né? Daquele giro 360, aquela coisa uhum, toda. É, porque a gente também está colocando os convidados como protagonistas. Então, quando você coloca essas cabines onde as pessoas vão e se juntam e com o aniversariante, com os dois ou sem, quer dizer, eles se divertindo, sendo uhum, também, de certa forma, protagonistas desse evento. E quando você coloca uma hashtag e daí você fala, poste com a hashtag, marque tal perfil do casamento e tal. Os próprios anfitriões acabam tendo acesso a conteúdos, a imagens, a momentos que eles não tiveram oportunidade de participar de tudo e exato. perceber o quanto os convidados ali se interagiram, participaram, viveram aquele momento e que tudo isso foi uma grande experiência para todo mundo, né? Então esse envolvimento da conexão física com o uso da tecnologia para tornar a experiência ainda mais incrível, eu também tenho visto muita força nos eventos desse público, né? Sim, muito, muito. E eles também são preocupados, que o que a gente tem observado, eles são preocupados com a natureza, Tá? né? Eles são preocupados com isso, são preocupados com tudo que vai estar acontecendo no evento e se tudo isso vai ter um destino, digamos assim, né? Então existe muita preocupação, até porque essa é uma geração que vem muito nas escolas, na educação, vem muito trabalhado essa questão do meio ambiente, essa questão toda, né, em relação a esse cuidado. E eles têm isso, eles têm muito forte. Por mais que aí volto a falar de novo, tem o híbrido, né? O digital e o físico. Convite é algo que eu me surpreendo, né? Porque às vezes nós, é mais fácil, vamos dizer assim, é mais prático quando a gente faz o convite digital. Eu sou dinossauro nesse sentido, mas gosto muito das tecnologias, adoro as tecnologias. Mas eles valorizam demais essa coisa do físico, essa coisa do receber, do carinho, né? Uhum. Do estar aqui nessa convivência dos pequenos grupos, né? De dar Uhum. valor para isso. Então eu vejo muito isso nessa geração. E essa questão também dos pequenos grupos acabou vindo da própria pandemia, né? Porque antes Uhum, era uma grande turma. E daí eles passaram a se concentrar no número menor de amigos, mas muito mais próximos e com experiências ainda mais intensas, né? E você falando do convite, do impresso, do quanto eles estão valorizando isso, do físico mesmo, eu lembrei até do comentário que a gente fez lá no grupo da mentoria sobre o retorno dos cardápios físicos, dos cardápios impressos, né? uhum, Algumas redes aí que investiram pesado em tecnologia, em tablets, para cardápios digitais e tal, e estão ouvindo a geração Z e a geração Z chega nesses estabelecimentos e fala: eu quero um cardápio impresso, eu exato. não quero tablet, né? Porque eles Uhum, gostam dessa coisa do contato e naquele momento, de certa forma, é um momento de fuga. Eu já fico o dia inteiro nesse celular. Se agora eu sentei para comer um doce, para conversar com uma amiga, para conversar com a minha família, com o meu namorado, enfim,
eu quero esse momento sem celular. Por favor, um cardápio físico, né? É, a Então, experiência. até Uhum, extrapola, na verdade, é um comportamento geracional. A uhum, gente está focando em eventos, mas a gente observa que esse comportamento é bastante abrangente e afeta vários outros setores, vários outros tipos de negócio também. Inclusive, quem aqui está nos assistindo, sendo ou não de eventos, eu recomendo que estude essa geração e veja quais são os impactos dessa geração dentro do seu negócio. uhum. Porque a geração Z são os nossos, na verdade, atuais e futuros, mas futuros muito próximos, né? Num tempo muito Sim. próximo, em que vão comprar da gente, que vão ter o poder de decisão de compra e de, enfim, de decisão do que querem, das experiências que querem e tudo mais, né? E Sol, como é que já aproveitando esse gancho que você falou da questão da preocupação com o meio ambiente, de sustentabilidade, ESG e coisa e tal, como que tem sido o seu olhar, como que você tem se preocupado com isso nos eventos que você tem trabalhado? É, a É um gente desafio, né? é um desafio, exatamente, é um grande desafio, porque ainda a gente não tem toda uma mobilidade, vamos dizer assim, para fazer esses descartes exatamente como a gente gostaria. Também não Uhum, tem tantas parcerias nesse sentido. Mas o uhum, que que a gente está fazendo? Então, muitos lugares que nós vamos já tem, obviamente, coletas de lixo separadas, né? Então a uhum, gente observa isso, então vai nesses parceiros e sabe que isso está sendo muito feito, né? Os uhum, reciclados, então toda a parte de vasilhames que são reciclados e tudo aquilo que está na festa, principalmente a parte das flores, a gente está colocando, né? Isso não é uma coisa minha, obviamente, é uma tendência que veio já e é uma coisa que eu imagino que vem para ficar, que é fazer os buquês das flores que tem na festa para entregar para os convidados. E o isso, famoso flower bar. exatamente, e isso veio e vai ficar, e com certeza, porque é uma quantidade, às vezes, absurda de flores. Uhum, Não são todos os eventos, e eu já tenho pessoas que chegam e comentam: ai, Sol, a gente não quer tanta flor, porque é uma judiaria, depois vai fora. Então a gente tem essa tendência, né? Tem isso uhum, para ser feito, já está sendo feito, uhum. e as pessoas gostam, né? Quem recebe ama, porque está levando Sim, flores para casa, né? sim. E E leva um pedacinho daquele momento especial para casa. São mais do que flores, exato. né? Exato, um pedacinho daquela, exatamente, um pedacinho daquela festa para casa, fora todo o resto, né? Que a gente faz aí, tem um monte de coisa que se faz nas festas para as pessoas levarem, o próprio chinelo, que continua muito em alta, outras coisas, as lembranças que estão muito em alta, muitas lembranças personalizadas que as pessoas realmente vão usar, vão ter, né, na sua casa. Mas isso da questão das flores é muito bom e Uhum, outras que a gente ainda não tem, né, hoje ainda um descarte que a gente gostaria muito, mas eu acredito que esse caminho está sendo feito, esse caminho está sendo visto. E uhum. essa geração, ela é muito preocupada também com isso. Então, também pode ser que aí, daqui para frente, talvez a gente pode lançar um desafio, quem sabe, no TikTok, né, pedir a colaboração desses jovens aí para fazer algo que possa estar auxiliando, né, nessa questão das festas também desse descarte. Mas Uhum, o que mais fica, vamos dizer assim, em termos de resíduo, é as flores. E é o que a uhum. gente tem feito, Tá. E você né? sabe que eu também tenho visto espaços de eventos, né, que estão surgindo, estão sendo construídos com essa finalidade, já Hum, também tem uma preocupação grande já desde a construção, né? tá. Então, um reuso, um aproveitamento de água, a questão, né, para molhar os jardins Sim. e tal, a questão da energia solar, de fotovoltaica e tal. Então você percebe que até os próprios espaços de eventos estão com essa preocupação. Uma vez eu conversei com uma especialista em eventos voltado para a sustentabilidade. E ela Uhum. trouxe um dado, né? Porque ela falou assim: olha, é impossível lixo zero num É, evento. não existe. Esquece, Não. impossível. O que a gente pode fazer é exatamente isso: é reutilizar. O que eu posso reutilizar?
De que Exato. forma que eu posso servir? Então, evitar descartáveis, plásticos, de preferência utensílios reutilizáveis. Se não for, que seja de material biodegradável, que seja, né, uma lâmina de madeira, que seja artigos de papel, Uhum. ou guardanapo de tecido, porque depois você pode lavar. Enfim, então também algumas preocupações. Daí eu vejo que cada empresa que atende esse setor, então assim, o espaço, o buffet, e tal, cada uma dessas empresas se preocupando em levar um evento mais responsável ambientalmente. Sustentável não vai ser, mas pelo menos responsável ambientalmente a gente Sim. consegue ser. Sim, com certeza. Isso dos locais, muito dos descartáveis é outra coisa que a gente fala demais. Então a gente cuida muito toda essa quantidade de material, de papel e tudo mais, né? Isso foi muito batido também durante a pandemia. Eu Sim. lembro de uma empresa, mas não vou saber agora lembrar do nome, mas como eu estudei muito durante esse período, tinha uma empresa especializada e fazendo uma campanha a respeito disso. Uhum. Realmente não vou lembrar o nome agora, mas era nessa Uhum. área de eventos para fazer toda essa questão aí de cuidados com essa questão do que sobra, dos resíduos, mas zero realmente é uma coisa Impossível. impossível, né? É impossível. Mas as pequenas medidas que a gente puder Sim, levar isso é melhor, né? Sem sim. dúvida nenhuma. Sol, e aí, o que, que você vê em termos assim? O que está em alta? Aí você pode falar, no geral, você pode dividir. Como você tem experiência em evento social, em evento corporativo, você pode Hum, dividir. Vivi, em evento social eu vejo mais isso, evento corporativo eu vejo mais aquilo. Ou se você quiser falar de uma forma mais abrangente, o que está em alta, o que, que você uhum. observa, o que, que os profissionais que estão aqui acompanhando essa live agora ou em algum outro momento devem ficar atentos. Vivi, eu sigo falando em alta. Tem coisas que estão acontecendo que posso falar assim, desde a parte da decoração, estilos de bebidas, tem N coisas que estão acontecendo. Uhum, Mas eu continuo comentando que o que mais para mim difere e que segue em alta é eventos personalizados e pessoalizados, tá? uhum, Cada vez mais. Então, você saber exatamente ouvir o que o cliente fala, tanto no corporativo quanto no social, uhum. e trazer para dentro do evento a essência dessas pessoas, né? Muito Então, bom. qual é a essência? Então, hoje eu comecei cedo, tu sabe, né? Comecei Sim. cedo, com as minhas reuniões e eu vou falar isso assim, ó, de cadeira, do que eu escutei hoje de manhã, desde a hora que eu comecei a minha primeira reunião, a minha última reunião, tá? Exatamente isso, é ouvir o que aquele cliente quer, ouvir o que ele tá, né, dizendo sobre o evento dele, quais são as coisas que ele gosta, os sentimentos que ele quer levar para dentro daquele evento, o Uhum, sonho que ele tem, porque tudo é um sonho, seja no corporativo ou seja no social, né? uhum. Claro que a gente tem uma diferença entre corporativo e social. Eu falo muito que o corporativo é mais razão e o Sim, social é mais emoção, mas sim. depende do corporativo, não são todos os corporativos que é mais razão, é muito do objetivo que se quer alcançar daquele evento que vai fazer, mas é essa essência. Isso é a grande tendência daqui para frente. Aquele profissional que não souber captar muito bem a essência daquela pessoa, daquele evento que ele vai fazer e levar isso para dentro do evento, porque você contratar serviços, ok, tá? Uhum. Contrato a alimentação, a bebida, né, o som, a música, blá, blá, tá, mas isso tá integrado, tá casado, tá de acordo, eles realmente vão entregar aquilo que é para aquele evento e as pessoas que vão chegar lá vão dizer assim, o que que tem aqui? Não entendi nada, porque isso aqui não tem a ver com essa pessoa, ou não É. tem a ver com essa empresa. Isso é um casamento de
de todos os objetivos que são feitos, desde a alimentação, né, do que você vai servir para as pessoas, do que você vai ouvir, do que vai ter de iluminação, de sonorização, de tudo. Tudo é um Uhum. casamento daquele objetivo. Então, podemos definir que a grande tendência para esse ano são eventos com personalidade. É, é a minha visão, Tá, é o que né? você tem visto. É o que eu E tenho visto. eu lembro também que o grande motivador dessa live, que me deu vontade, me despertou a Uhum, vontade de convidar você para a gente bater esse papo publicamente, porque, gente, a Sol faz parte do grupo da mentoria e esse assunto sobre o que está em alta, o que o cliente quer, quais são os desafios. Isso faz parte do nosso dia a dia, em todos os encontros, mais ou menos, a uhum. gente fala sobre isso, né? E o que me despertou essa vontade de te convidar para bater esse papo hoje foi quando você falou, Vive, eu observo hoje que primeiro ano ainda é grande, né? Às vezes o casamento nem tanto, mas quando as Ah, crianças nascem, o sim, primeiro ano é grandioso. sim, 15 anos é grandioso, mas eu tenho observado casamentos mais intimistas, sim. poucas pessoas, muito capricho, muito zelo, muito carinho, muita personalidade e tal. Uhum. Então, aproveitando também isso que você falou, eu acredito nessa questão da personalidade, eu queria que você falasse. Eu sei que isso é regional, né? Eu sei que isso talvez pode ser regional, uma característica aí do perfil de clientes que você atende, que são super diferenciados, a gente sabe disso. Uhum. E talvez não retrate a realidade brasileira. Mas eu quero ainda assim que você fale o que você está observando e o pessoal que está acompanhando aqui diz se isso também está acontecendo em outras partes do Brasil ou se é algo mais da região sul. Não, realmente é isso que eu falei nesse nosso bate-papo. O que eu observo que os casamentos eles estão acontecendo menos, cada vez menos, né? Não Tá? que eles vão deixar de acontecer, Uhum. acontece com menos pessoas, menos convidados, mais intimista, né? Com Uhum. mais bem personalizado, bastante coisas que eles estão pensando para aquelas pessoas, Uhum. mas menos convidados. Tá. Por quê? Porque a gente também observa que o valor que se coloca para fazer um casamento, ele é alto. Então não quer dizer Uhum. que vai deixar de ter, principalmente nós aqui no Rio Grande do Sul, ou mesmo outros estados que a gente sabe com muito poder aquisitivo, né, casamentos de 300, 400 ou bem mais do que isso de convidados. E Uhum. casamentos com um valor no ticket bem elevado. Mas esse é um percentual cada vez menor. Cada Uhum. vez menor. No todo, esse percentual de pessoas que estão casando é menor, o ticket, mais personalizado, né? Mais intimista, menos convidados. Por quê? Porque eles também pensam nesse valor que vai se investir. 200, 300 mil reais é dinheiro, né? Uhum. Então eu vou pegar esse valor e vou fazer outra coisa. Mas aí esse casal, né, casou e aí ele já construiu sua vida, tem a sua casa, seu carro, viajou, enfim, as finanças, né, também estão legais. Vamos ter o nosso primeiro filho. Aí se faz um festão de aniversário, né? Então as festas de um ano estão cada vez mais elaboradas, cada vez maiores, tá? E se comemorando muito essa questão das festas de um ano. Os 15 voltaram em alta, tá? Os Uhum. 15, muito 15 anos, porque também é um desejo, às vezes, da jovem, mas muito também das Da mães, de mãe. fazer aquele aniversário, né? E Uhum. aí também os pais querem proporcionar esse evento para a filha. Uhum. E às vezes pode até ser que eles pensem assim: vou fazer a festa que não sei se vai querer uma festa de formatura, não sei se vai querer uma festa de casamento, talvez a festa de casamento nem sou eu que vou estar, né, participando, mas duas festas que realmente eles investem é um aninho e é os 15 anos. Então isso para nós, pelo menos dentro do nosso, né, do nosso escopo, a gente viu aí que mudou bastante e o corporativo aumentou consideravelmente.
tá? Que esse também, depois da pandemia, é outro que a gente tem observado e tem se investido cada vez mais. É, e eu vejo também, bom, falando da questão dos 15 anos, eu acho Uhum. que a vida são ciclos, né? Eu lembro que nos meus 15 anos, os 15 anos eram super em alta, a geração seguinte não dava importância nenhuma Nenhuma? para isso, achava Uhum. uma grande bobagem, queria viajar e tal. E agora eu vejo, então assim, eu vejo são altos e baixos, é cíclico, né? Sim. Diminui a demanda, aumenta a demanda e tal. Então eu acho que também tem uma questão comportamental de geração e meio que alterna. Mas tem uma coisa, Vivi, Hum. hoje essa geração dos 15, eles têm a oportunidade da viagem e de fazer os 15. Fazer as duas As coisas. duas coisas. Então, Tá. não precisa decidir se eu vou viajar ou se eu vou fazer o 15. Eu faço os Faz dois. os dois. Aham. Maravilhoso. É isso aí. E daí não deixa a profissional também de eventos frustrada, né? Falando, meus clientes querem viajar. Não, eles vão viajar, mas eles vão ter Sim. festa também. Muito bom. E agora falando do corporativo, que, né, que você falou do movimento pós-pandemia, é que, assim, a gente ficou muito dentro dos escritórios. Virou tudo online, virou tudo Uhum. digital, né? Então, o corporativo, as empresas entenderam que ou elas reuniam as pessoas presencialmente falando, ou elas iam perder a conexão entre elas. E a conexão com a própria marca, com a própria empresa. Então, eu acredito que os eventos ali em 2023, 2024, eles foram como um resgate dessas pessoas, do tipo um retorno das Exato. pessoas, das conexões, né? E vindo para o presencial. Então, eu arrisco dizer que hoje o o volume de eventos em quantidade e em faturamento corporativo já está superior ao período pré-pandemia. Sim, tá superior. Não Uhum. é? Eu, Sim. eu, eu vejo isso pelos dados, pelas pesquisas que eu faço, eventualmente aqui. Uhum. Hoje, o movimento, o setor corporativo, de eventos corporativos, já movimenta mais em volume e em valor do que na época antes da pandemia. Que eu acho que está um pouco diferente do social. Minha percepção. Não Sim. sei. Não, ele continua, obviamente, sendo bem diferente do social. E eu acho até assim que o corporativo está se movimentando mais, fazendo Sim, mais eventos do que o social. sim, sim. Semana, tem eventos direto, dia de semana, final de semana, né? Aham, Menores, maiores. Não se aham. deixa de fazer esse encontro, porque eles Uhum. entenderam que esse relacionamento é importante e Sim, através do evento você reúne um grande grupo no momento único para fazer todo esse relacionamento, né? sim. Então, isso eu vejo que eles entenderam. E outra coisa que também mudou é que as empresas, elas estão virando um pouquinho essa chave, ainda falta bastante, estão virando um pouquinho essa chave e ver que não é o seu marketing que tem que fazer os eventos. O marketing vai ser uma ponta e vai ajudar, obviamente, mas tem que ter alguém que entenda da parte organizacional, alguém que vai fazer essa junção toda, que vai ser o maestro que vai gerir tudo isso, né? Exato. Então, as empresas também estão entendendo que elas precisam de alguém de fora, que Uhum. era o que não acontecia, porque Uhum. custo, então corta custo, né? E aí manda tudo para o marketing fazer, o marketing fica inchado e às vezes não tem essa expertise que nós, mesmo sendo, as pessoas nos enxergam assim, às vezes de alguma forma, é organizador de casamento, organizador de evento social. Não, mas se eu faço evento social, eu faço evento corporativo. Sim. Não, assim, tem diferença, mas não são tão elevadas, né? Não são tão grandes. Mas a E base é a mesma, os a base é a fundamentos, mesma, exato, a base é a mesma, né? A logística, o envolvimento, enfim, o é o mesmo. planejamento, a escolha dos fornecedores, Exato, contratações, quer dizer, exato. eu acho que muda mais o perfil do cliente do que Uhum, a execução em si. Porque se a uhum, gente for ver bem, o que você contrata para o social, você contrata para o corporativo. Vão ter exato. ajustes de cardápio, de tempo de evento, horas de festa, Uhum, localização, cerimonial. Eu acho que o cerimonial é muito diferente de um evento social para um evento corporativo. sim, Mas o evento em si, em termos de assessoria, produção, realização do evento,
eles são muito próximos, né? Inclusive. Mas o perfil do cliente que você falou no começo, e eu concordo, que o social é mais emoção e via de regra o corporativo é mais racional, tirando essas pequenas diferenças, tira de letra. Quem faz um casamento para fazer um corporativo e vice-versa é muito É. tranquilo. Exato, mas é que antigamente não tinha muito essa visão. Agora o marketing está entendendo que ele pode trabalhar aliado. Ele faz toda a parte técnica, vamos dizer assim, e aí tem alguém de uma agência que vai elaborar, que vai produzir, que vai entregar, né, Uhum, esse evento. Então isso é o que eu acho que deu essa pequena virada de chave e que está acontecendo e que as empresas estão, então, né, buscando mais e que nós, obviamente, do setor de eventos, estamos ganhando com isso, isso é muito bom. Claro uhum, que falta, né, como a gente conversa muito, Vive, falta muito profissionalismo, falta muito esse outro lado dentro do nosso setor. uhum. Mas aí, quando você encontra, né, bons fornecedores e tem essa, né, se alia a isso, as coisas só acontecem. Fluem, né? Bem Flui. mais, bem melhor. Legal. E já que você falou disso, quer dizer, falta profissionalismo, eu concordo com você. É uma escassez de mão de obra, assim, todos os dias alguém reclamando para mim, assim, tá difícil mão de obra, tá difícil equipe para trabalhar e coisa Sim. e tal. Mas aqui a gente fala com o setor de eventos. Então, como é que, no seu olhar, essas empresas devem se preparar para atender a geração Z, para atender essa demanda por eventos que são híbridos, com muita força na tecnologia, mas ao mesmo tempo muita força na experiência, na conexão, no envolvimento daqueles convidados. De onde, qual é a fonte que você bebe, sabe, para isso? Como se preparar? Como estar atento a esses movimentos? Como encantar esse cliente? Como levar a melhor experiência para eles? Bem, Vivi, além de fazer mentorias, né, que estou aqui com você, que a gente tem que estar buscando conhecimento o tempo todo, conversando com as pessoas do setor. Uhum. Óbvio que a gente tem que estar aqui, né, buscando conhecimento, se munindo para entender como que está andando o mercado, como que eu vejo para acertar. E não é fácil, e nem sempre, às vezes, a gente erra, né? É Uhum. normal, natural. Mas o que eu vejo é que você tem que ter o setor de eventos, as pessoas que estão hoje nos ouvindo e trabalham nesse meio, nós temos que misturar as gerações. Eu não posso pensar em ter somente, vou ter lá os milênios, vou ter, sei lá, Geração X, os boomers. e assim por diante, né? Boom sou eu. Não, acho que não. Acho que não Acho também. que não. Então, assim, a gente tem que mesclar. Claro que não é muito fácil selecionar pessoas da geração Z para trabalhar dentro da equipe e tem que ter, né? Tem que ter, eu acho que tem que ter tem que estar mesclado, porque eu também não posso ter uma equipe vou, entre aspas, assim, só velha, né? Eu tenho que ter uma equipe de pessoas mescladas para até poder atender. Aí eu tô num 15 anos, eu tô fazendo um 15 anos e eu tenho que ter esse olhar das pessoas. Eu tenho que ter Uhum. essa visão de que de repente eu não tô vendo, mas alguém que está do meu lado também está enxergando. Então fazer essa mistura dentro da equipe dentro do próprio escritório, se eu tiver essa condição, né, de ter essas pessoas, eu acho que essa parte é muito importante. Hoje a gente tem, eu comentei até contigo, tem uma pessoa que é a nosso apoio do marketing, que é a pessoa que faz para nós aí essa parte de story maker, enfim, das nossas mídias, e é uma Uhum. jovem que a gente, né, tem orgulho de falar Trouxe que para trazer esse olhar, essa energia jovem. exato, exato, né? E aí, dentro de outras atividades, é bem variado, né? A questão das idades. E dentro da equipe também, eu tenho essa mesma, né? Dos FRIs que vão trabalhar, eu tenho essa mesma variação. Então, eu Uhum. vejo dessa forma. E entender como que eu vou trabalhar com eles, uma das coisas que até ontem também a gente comentou é fazer uma boa seleção,
né? Uhum. Saber fazer as perguntas certas, entender o que que eu quero, então um descritivo desse perfil, o que que eu quero dessas pessoas, o que que eu desejo dessas pessoas para que elas Uhum. possam então estar na equipe, falar dos meus propósitos, dos meus valores, da minha missão, do que a nossa empresa vai entregar, para que essa pessoa possa também estar envolvida naquilo que eu vou entregar dentro do evento e dentro do propósito da empresa, porque Uhum. para cada evento a gente tem que estar lembrando, obviamente, que é isso que a gente faz, que é aquele propósito que a gente entrega, e também entender o perfil dessas pessoas e colocar elas em pontos chaves. Não Uhum. adianta eu ter uma pessoa completamente introspectiva e eu deixar ela na linha de frente, deixar ela para receber as pessoas. Então eu tenho Isso. que entender, né, desses perfis para poder colocar essas pessoas em pontos certos para trabalhar. Tá. Não sei se eu tô não sei se eu estou respondendo a pergunta, né, Sim, você Vivi? Ou respondeu estendi em demais. relação à equipe, contratação, desenvolvimento, liderança, perfeito. E Uhum, complementando isso, como é que outras profissionais de eventos podem se preparar para atender a essa geração? Ou seja, como você falou até estar na mentoria, aprender uhum. conhecimento e coisa e tal, né? Mas você tem alguma referência para você pesquisar a questão estética? Quais são as suas referências de inputs para criar o seu evento? Seja estético, seja em termos de experiência, ou o teu principal caminho de criação é entender a personalidade do seu cliente e é isso que desenha todo o escopo do seu trabalho? Viver exatamente isso. O meu ponto principal é esse. Tá. É, primeiro, claro, eu tenho que entender das pessoas, eu tenho que entender de comportamento, eu tenho que saber um pouco de cada um para poder atender eles. Por exemplo, o próprio 15 anos. Eu tenho a mãe, eu tenho o pai, eu tenho a jovem. Eu tenho várias idades ali, várias cabeças para conversar. Então, em primeiro lugar, comportamento. Isso para mim é o essencial, tá? Eu tenho que, pelo menos, ler alguma coisa. Eu tenho livros, eu adoro. Vou só puxar um aqui, tá? Tá. Por exemplo, eu tenho esse livro aqui, todos os livros do Dale Carnegie. Uhum. Tá? Então, leituras maravilhosas, que eu acho que isso aqui faz com que parece antigo, mas é novo, É né? real, é Tá aí, é atual. real, tá aqui. Então, leituras, entender sobre. Esse outro livro aqui eu adoro, que é o Comportamento. Comportamento. Tudo que é sobre comportamento eu adoro e eu acho que isso faz com que o profissional de evento se prepare para entender as pessoas, porque a partir do momento que elas sentam na tua frente, você tem que ouvir, 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 muito mais ouvir e entender o que que elas estão te dizendo, o que que realmente elas desejam, aí você vai transportar para o papel. Papel, Uhum. né? Então, como eu digo, dinossauro é no papel. E aí você vai transportar Mas para o pode papel. ser na apresentação no Canva também, que tá Pode, valendo. isso aí, né? Então vai transportar isso para o papel. Você vai colocar essa essência do que você viu para dentro desse projeto. E claro, aí vai se munir de pesquisas, o próprio chat GPT, que hoje está aí, a inteligência artificial, que veio para te ajudar muito, né? As pesquisas que você vai fazer. Então, eu trabalho assim, eu trabalho dessa forma, eu vou olhando essas tendências, vou vendo o que, que o mercado também está lançando, mas eu vou traduzir para a personalidade do meu cliente, para a personalidade daquela pessoa. Eu trabalho assim, buscando esses conhecimentos e levando isso para dentro do evento. Maravilhoso. Tá? E nada mais prazeroso do que a gente entrar num casamento ou num evento corporativo e tal, olhar e falar: isso tem a cara dos noivos. Exato. Aí Uhum. daí você vê que o cardápio, você fala, nossa, é a cara deles mesmo. Aí você escuta as músicas, fala, não, são as músicas. Então, assim,
tudo, né? Então, todos os sentidos ali também trabalhados no evento, aromas, o paladar, a questão auditiva com o som, então, assim, tudo, a decoração, o cardápio, a música e tal, tudo conversa e tudo tem a cara dos anfitriões. E Exato. automaticamente dos convidados, né? Porque, em tese, se são amigos e familiares, muitos dos gostos coincidem, né? Porque a Uhum. gente atrai pessoas similares a nós. Então, daí todo mundo se sente muito à vontade naquele evento. Porque eu já cheguei aí em evento, imagino que você também, em casamento, eu lembro de um específico, e a gente foi no casamento e não tinha personalidade nenhuma. Você via que era assim, num dos lugares mais sofisticados de São Paulo, num dos bufês mais sofisticados de São Paulo, com cardápio, aquela coisa que tinha comida japonesa, tinha comida italiana, várias estações, tudo maravilhoso, mas você fala, mas cadê os noivos aqui? Cadê a Cadê a essência? família aqui? Cadê, né? Uhum. Em compensação, já fui em outros eventos e tal, onde a origem era libanesa e daí o cardápio tinha comida libanesa, os doces. E daí você fala, faz sentido, Faz né? sentido. Uhum. E é Ó, muito mais gostoso isso. vou te dar um exemplo. Eu estava aqui falando e lembrando de um casamento que eu fiz fazem mais ou menos, tá? Vou dizer mais ou menos aí, eu acho que uns 12 anos em torno disso. A noiva foi muito específica, era na fazenda. Então, primeiro Uhum. lugar, casamento na fazenda. Final de tarde. Ela disse: eu vou usar bota de. Imagina, eu sei que hoje já vi N outros casamentos de noivas casando com aquelas botas country, né? Aham. Ela vou casar de bota. Não quero piso em toda a tenda. Se é para eu fazer a festa na minha, né, na fazenda, não tem sentido eu botar piso em toda a fazenda. A gente só tinha piso, né, só tinha a parte do deck aonde era a parte da banda e da pista. O resto Tá, era na grama, com muito certo. feno, com muita identificação. Como é que eu vou fazer? A noiva tá de bota country, né? E aí eu vou fazer um casamento todo elegante, todo delicado, não, Uhum. é delicado no sentido de muitos refinamentos, Uhum. arranjos e tudo mais. Não combina. Então, é Uhum. o casamento dessas ideias também. É a sequência do que vai fazer. Aí, no cardápio, os noivos adoravam a comida predileta, a la minuta. Bem, como que nós vamos trazer a laminuta para dentro da festa? Foi feito, porque o serviço também era quase que todo volante. Nós fizemos, não fui eu que fiz, obviamente, né? O pessoal da alimentação, mas é um casamento de ideias, porque aí você tem que ter bons parceiros também para entrar na tua loucura, né? E, e aí foi feito uma panelinha, né? Foi servido Uhum. uma mini panelinha com arroz, feijão e um ovinho de codorna em cima daquele arroz e feijão Tudo a para ver. dar tudo a ver, porque e uma farofinha, porque aquilo era a laminuta que eles queriam servir, Uhum. personalizada. Então, quando as pessoas receberam aquela panelinha com aquela mini laminuta, é a cara dos noivos. Até hoje, eu tenho pessoas que lembram desse casamento e vêm me falar. E não só desse, de outros eventos que eu já fiz também, né? Que a Uhum. gente traz essa personalização, traz essas ideias muito, parece às vezes maluca deles, né? E claro que tem coisas que a gente precisa limpar, não é tudo que a gente faz, né? Mas isso é comportamento. Em primeiro lugar, eu entender, né? Eu estar limpa dos meus preconceitos, Perfeito, muito bom. de eu estar assim, isso é brega, isso é chique. Não existe brega ou chique. Limpa os teus preconceitos, escuta, escuta, escuta muito. E aí sim, agora eu vou criar, agora eu vou pensar, eu vou elaborar, eu vou trazer ideias para essas pessoas do que pode ser feito.
E aí a condução que você vai fazendo durante o período para fazer com que esse evento aconteça. E claro, né, tudo tem que estar muito bem casado, elaborado, pensado, toda a logística tem que poder funcionar para aquilo que tu pensa, porque às vezes a gente quer fazer algumas coisas, mas a logística também não ajuda, ou mesmo os Não, fornecedores que a gente tem também às vezes não tem não, condições, né? não tornam viável, Não né, torna essas viável, ideias. é. Às Nossa, vezes até o financeiro, né, Vivi, também tem todas essas questões que a gente avalia, né? claro, claro, né? Tem que estar dentro da realidade, da capacidade de investimento do cliente, sem dúvida Sim. nenhuma, né? E só, esse final aí foi uma aula, né? De ouvir o Uhum. cliente, de adaptar e de se despir de qualquer preconceito. Eu acho isso Exato. incrível, maravilhoso e um super diferencial, porque eu também vejo, principalmente na área de decoração, algumas profissionais impondo o próprio estilo. Sim. Então, assim, a cliente quer algo mais rústico, mais romântico, mais, sei lá, tipo, não, meu trabalho é assim e tal. E, poxa, a gente tem que pensar que o evento é do cliente, né? Não é nosso. Então, se Exato. despir desses pré-julgamentos do que é brega, do que é chique, do que é sofisticado e tal, acho fantástico, concordo 100% com você. E isso me fez lembrar alguns episódios, quando as meninas, minhas filhas eram novinhas, e a gente organizava as festas delas, as comemorações e tal, eu perguntava todos os anos para elas: que doces vocês querem na mesa? Uhum. Eu sempre perguntei isso para elas. Então teve um ano que a festa foi de matrioscas, que ficou linda. Tinha na mesa pote com suspiro. Suspiro, mini suspirinho em Adoro. potinhos. Uhum. Tinha marshmallow, fine, Uhum. daqueles coloridos, torçõezinhos, assim. Tinha pão de mel, enfim, tinha pouco brigadeiro. Tinha pouco doce enrolado, mas tinha Porque era o que ela. marshmallow, tinha Uhum. suspiro e tal. E na época, da Luísa, minha mais nova, eu acho que ela tava fazendo 3, 4 anos. E quando eu perguntei pra ela que doce você quer na sua mesa, ela falou, eu quero suspiro. Ela, até hoje, ela ama suspiro, pois tinha Uhum. suspiro na mesa. Então, até as festas elas eram esperadas porque fugia do tradicional. Eu comprava brigadeiro e beijinho porque é esperado nas festas. Sim. Mas o que tinha na decoração era aquilo que elas gostavam. Mas daí Uhum. tornava a decoração ainda mais especial, né? A festa era para elas. Então, era muito interessante como que a gente dava forma e a cara delas ao mesmo tempo, assim, né? Os desejos delas. Então, era muito legal. E um outro episódio também que eu atendi uma amiga minha que o filho tinha alergia à lactose. Uhum. E aí eu falei para ela, na mesa eu não vou pôr nenhum doce com leite. Ela falou, como assim? Historicamente, em todos os aniversários do filho, o próprio filho não comia os doces. Ela levava um kitzinho de doce para ele Sim. comer. Eu falei, Sim, isso não. é muito, acontece muito. Uhum. Eu falei, o aniversário é dele. Nós vamos buscar fornecedores que vão fazer doces, onde ele Uhum. vai poder explorar a mesa Uhum. dele inteira. Você não vai Ele ter que vai ficar, viver. agora vem aqui comer o teu doce. Não, Uhum. a festa Uhum. é dele. Então Uhum. é para ele. Ah, se o convidado não gostar do brigadeiro sem lactose, Sinto muito. sinto muito. Então eu trazia muito essas questões assim para o Sim. aniversariante. Eu nunca fiz casamento, nunca atendi noivos na época. No máximo, uma papelaria, uma lembrança que lá na ateliê a gente fazia. Mas a organização nunca. Mas infantil a gente fez muito. E no meu briefing com a mãe, e se eu tinha oportunidade de conversar com a criança, eu preferia conversar com a criança. Do tipo, o que você quer? O que você Exato. gosta? O que você não Uhum. gosta? O que precisa? O que é proibido na tua festa? O que você não quer de jeito nenhum, né? E quando a criança era pequena, e a gente era mãe mesmo, né, que tomava todas as decisões, eu perguntava no meu briefing assim: alguém tem algum tipo de alergia? Alguma criança próxima? Um Uhum. sobrinho, um filho de amigo e tal? Alguma restrição, alguma necessidade especial? E nenhuma, nem duas vezes, mas diversas vezes, as clientes falando assim: é a primeira vez que alguém me faz essa pergunta, que se Sim. preocupa com o todo, que vai além do meu filho, mas que se preocupa com os convidados e coisa e tal. Então a gente fazia pequenos ajustes para atender essas diferentes demandas e para tornar esse momento. Então, assim, ó, desde. Às vezes eu alertei cliente do tipo, vai fazer a festa do buffet, mas o pai não toma bebida alcoólica. E eu falo, você já pediu para o buffet providenciar
Cerveja sem Zero álcool? álcool? Uhum, uhum. Você já pega. Ah, eu não. Não, eu falei, ó, é teu trabalho, você tem que informar o buffet. O buffet, você pagando a parte, não importa. Mas é um tipo de preocupação que poucas empresas do lado de cá Uhum. olham Pensa. e se preocupam e pensam e abordam e É. entregam até aquela solução padronizada, pensando em buffet, mas fazer alguns ajustes de forma que aquela entrega fique mais personalizada. Isso a gente tem aqui bem claro bem, eu não lembro, pelo menos nos últimos anos aí que a gente tenha feito festa, que não tenha sido falado a respeito disso. Sempre tem a pergunta: alguém com problema de algum tipo de alergia, né? Ou às vezes até Uhum. o próprio camarão. Então, Sim, alergia, lactose, glúten. Então, se preocupar que aquela pessoa também seja atendida, né? Às vezes o uhum. próprio noivo, a própria noiva, Sim, ele também tem todo esse cuidado e eu já fiz, por exemplo, fiz uma formatura que toda a alimentação era vegana, não sim. era vegetariana, toda vegana. Mas por quê? A formanda era vegana e todo mundo que foi convidado sabia que não iria ter nada De além disso. carne. Sim. Nada. Era todo o cardápio foi vegano. Então, E eu acho que isso torna o evento mais especial. Assim. Eu tô lembrando, no tem. meu casamento, por exemplo, não teve doces tradicionais de casamento, não teve camafeu. Eu fiz uma mesa de trufas. Ai, que delícia. Amo trufa, eu amo Aham. trufa. O bolo foi de baba de moça, foi uma massa Hum, branca com baba de moça, Ó. um toquezinho de limão, sabe? Foi Uhum. maravilhoso. Foi um buffet de. Foi o. Nossa, esqueci. Falei com ele outro dia pelo Instagram. Nossa, fugiu o nome dele. Um ateliê de doces de Campinas maravilhoso e tal. E eu falei pra ele, eu falei, eu amei tuas trufas, eu amo trufa, é um dos meus doces prediletos. Eu não quero nenhum tipo. E daí ele veio com a caixa de degustação, camafeu, caixinha disso, Uhum. caixinha daquilo. Eu falei, eu só quero trufa. Aí ele falou assim: nossa, vai ficar maravilhoso. Eu falei, então tá bom. Sim, Aí tinha trufa tradicional, 50% trufa tradicional, tinha trufa de maracujá, tinha trufa de limão e acho que trufa com coco, alguma coisa assim. Eu variado. lembro que eram 4 sabores de trufa. Fez um sucesso que Uhum. você não tem noção. Um bolo todo bonito lá, trufas, 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 trufas e só. Ficou lindo nas fotos, todo mundo amou. E por sorte, ao final do evento, ele carinhosamente me mandou uma caixa com, sei lá, 20, 30 trufas, Uhum. que eu levei, inclusive, na viagem. Porque ele falou, e com um recadinho à mão. Que Acho amor. que você não vai conseguir degustar, Como? né, desfrutar das Uhum. trufas durante o seu casamento. Pois está aqui uma caixa. Aí eu lembro que ele mandou umas 20, sei lá, uma caixa bem bonita, personalizada, com a marca dele e tal, e endereçada pra gente. Então, é isso. Eu acho que aquilo que é tendência hoje, na minha opinião, sempre foi, Sol. Para falar Uhum. bem a verdade para você. Sim. Respeitar a essência, a personalidade e traduzir isso num evento, numa comemoração, numa celebração, para mim sempre é o que eu acredito, é o que eu sempre trabalhei com os meus clientes, eu sempre que exigi isso nos nossos eventos aqui, na nossa família e tudo mais. E eu acho que se o profissional, se a empresa perder isso ao longo do tempo, para essa geração, ela vai perder mercado também. Então, eu acho que isso também é um alerta. Uhum, 100%, porque eles também querem isso. Uhum. A gente tem percebido a volta, o resgate, vou falar até da religiosidade, Ótimo. né? Concordo. Eles estão voltando, parece que é como se nós, não sei se eu vou falar bobagem, tá? Mas é como se nós estivéssemos voltando um pouquinho no tempo, nós estamos digital, mas voltando um pouquinho no tempo lá dos nossos avós, daquele resgate da convivência, do sentar na mesa, do partilhar, do conviver. É isso que eu tenho observado. É bem o que você falou antes. Pandemia isolou, fez com que eles crescessem nesse isolamento e hoje eles querem esse compartilhamento, né? Então, Uhum. tá na tecnologia, mas querem esse compartilhamento e isso se leva para tudo. Se leva Uhum. para o evento,
leva para o dia a dia, para as amizades, para o trabalho, né? Uhum, Então, se a gente consegue, e que eu sei que não é uma tarefa fácil, né? A gente uhum. fala sobre isso, não é uma tarefa fácil você conduzir uma empresa, você acertar, né? Vamos dizer, tá sempre olhando e se preocupando com todas essas coisas, mas se a gente consegue, dentro do nosso trabalho, ter essa geração e fazer com que eles também se envolvam, tem que ter descanso, porque eles querem descansar, né? Não dá Sim, para tem essa parte do descanso. A gente já não consegue mais, né? A questão dos eventos que são super elásticos, aí 12, 14 horas. Vai, isso é uma sofrência para eles. Tem que sim. dar, tem que ter um descanso aí nesse meio Tem que ter tempo. uma troca de equipe no meio do evento. Pois não são às vezes tarefas assim tão fáceis da gente fazer, né? Mas com essa geração, se a gente quiser ter, precisa ter esse cuidado. E eles são também essa geração assim que tu tem que mostrar como você faz. Eles vão te levar como exemplo. Então, se você tá dizendo, tem que estar fazendo. As duas coisas têm que estar ligadas, é a congruência, né? Então, isso Uhum. tem que estar muito alinhado. É o que eu tenho observado. Claro que isso é uma coisa para a vida também, né? Isso é o teu Sim. dia a dia. E voltando ao que nós estávamos falando aí dessas experiências dos eventos, tendências, cores. A Pantone lança cor todos os anos. Agora já estamos com a nova cor do ano de 2026, até ainda não consegui gravar o nome da cor, mas um tom esverdeado, azul esverdeado, né? Ah, Que é a é? nova. Saiu já a cor de Já, 2026? Não já, vi. já saiu com um nome Não é que eu mais o não. Mocha Mousse, né? Moca Mousse é 25. Já Ah, saiu do então, 20. mas não Já vi. saiu Olha para só que vinte e até tô seis. pesquisando aqui. Sim, sim, já saiu para o ano de 26. É um tom azul esverdeado, um verde azulado ou azul esverdeado, tanto faz, né? Ahn, deixa eu ver se eu tenho aqui também o nome. Mas já saiu, lindíssima cor. Então, claro, tendência. Sim, tendência. Tem tendência da cor, tendência de tipos de coquetéis. Os mocktails, que a geração gosta muito, com álcool, sem álcool. Então, tudo isso tem tendências. Mas para mim, a tendência que nunca termina, que nunca acaba, é essa. É a Uhum, personalização, a pessoalização, o olhar muito apurado para isso, né? De uhum. traduzir para aquele evento a essência da pessoa. Perfeito. Que Ah, delícia de papo, dona Solange. ah, Que delícia. que bom. Bom, eu já tinha certeza que ia ser assim, porque os nossos papos são sempre muito Bom, agradáveis, sempre que muito bom. ricos de conteúdo, de visão, de olhar, de visões, de interpretações e tal. Então, que delícia, te agradeço pela sua disponibilidade mais uma vez. Eu sei que o seu dia hoje começou bem cedo e também de uma forma muito especial, apresentando um projeto incrível aí, que certamente a gente vai acompanhar juntas aí nos próximos meses, né? Um evento, um projeto corporativo ousado, eu diria, em Uhum. termos de tamanho de evento, né? Que vai ser muito, muito legal, mas eu tenho certeza que você vai tirar de letra, que vai ser incrível sobre a sua regência. Eu vejo você como uma grande maestrina de eventos. Também usamos essa analogia ontem. E sob sua regência, eu tenho certeza que seus clientes estarão atendidos com muita excelência, que é uma das suas palavras de ordem aí, tá? Em todas as suas apresentações, você sempre traz essa questão da excelência, que eu acredito também, que eu acho que não tem mais espaço para amadores nesse setor. Não, Ou a gente se profissionaliza, ou a gente está fora. Não tem exato. mais meio termo, né? Então, obrigada, Sol. Para Imagina. quem quer te seguir, deixa aqui seu Instagram, seus recados finais, enfim, fique à vontade. Bom, primeiro eu quero te agradecer, Vivi, porque é um prazer estar participando aqui contigo. E se a gente chega aonde a gente também chega porque temos as pessoas como você ao nosso lado, né? Tendo essa oportunidade quando eu te conheci e tá fazendo o trabalho junto contigo. Então, também cresço, obviamente, estando ao lado de pessoas como você, dando essas dicas maravilhosas e nos orientando de uma forma
que você também é mestre no que você faz, né? Muito obrigada. Então, te agradecer por isso. Quem quiser me seguir é o Lecan, Lecan oficial, Oh, Não, agora falei errado. Lecan. Lecan oficial. Perdão. Então, esse é o nosso Insta. E o recado que eu tenho aqui para quem está nos escutando é isso. Se puderem e conseguirem entender as pessoas cada vez mais, né, de comportamento, que é uma coisa muito importante. Dentro do teu curso também tem isso sobre atendimento. É Uhum. muito importante a gente conhecer isso e estar atenta ao que nós vamos, né, a forma como nós vamos atender, e quando a gente vai atender é saber ouvir também as pessoas. Esse é o meu recado e meu agradecimento por você ter me convidado. Maravilhoso, agradeço, gente. O arroba da Sol é Lecan Eventos _ oficial. Faltou eventos E ali na hora que ela falou. faltou. Ela falou Lecan Oficial. Eu falei, acho que tem um evento ali no meio. E de fato tem, eu vim aqui checar. Então é arroba Lecan Eventos _ oficial. Ela mostra os bastidores dos eventos dela e vocês vão ver o porte dos eventos que ela faz. São incríveis, tem depoimentos incríveis, clientes felizes. E são 27 anos de história. Então também não começou ontem, né, Sol? Não, não, nossa, tem um caminho aí bem, bem longo. E E que, espero que, e que espero ainda que tem vida continue. longa. E que ainda temos vida muito longa para Lecan. Exato. Obrigado, Vivi. Gente, valeu também quem esteve aqui. Essa live fica salva. Só depois ela vai para YouTube, Uhum. ela se torna podcast, então ela não se restringe ao público que nos acompanhou ao vivo aqui. Eu quero que essa mensagem, que o seu conteúdo, que o seu olhar alcance muito mais pessoas e por aqui juntas a gente consiga profissionalizar esse setor tão carente de profissionalização. Eu sei que você também tem várias investidas educacionais, de instrução, de compartilhar, de ajudar as pessoas. Então, eu quero que a sua voz também chegue para um número cada vez maior de pessoas. Então, obrigada para quem nos acompanhou aqui. Semana que vem a gente tem mais, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. Muito boa noite. Obrigado, Vivi. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.